Saudações vascaínas, tudo bem com você? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Vascaíno TV. Começa agora mais um vídeo aqui no nosso canal e a gente vai repercutir as últimas notícias do Vasco e vamos falar de um assunto muito importante. Briga na Justiça, 777 Partners versus a gestão do Pedrinho. O que vai acontecer? O Vasco pode perder o controle do futebol novamente para 777? A gente vai trazer essas informações, vamos dar a nossa opinião e vamos repercutir a vitória do Vascão ontem, 3-0 para cima do União do Mato Grosso. Então fica com a gente até o fim desse vídeo. Tá chegando aqui no canal, é a sua primeira vez, ainda não é inscrito? Seja bem-vindo, inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo e o principal, participa com a gente. Seu comentário é fundamental aqui para o nosso canal. Tá vindo aí a nossa vinhetinha e na sequência o nosso vídeo. Família, tô de volta na área, vamos já direto aos assuntos sem enrolação. Um assunto muito preocupante para o Vasco. A liminar que sustenta o Pedrinho à frente da SAF do Vasco, ela tem data para ser julgada e é no dia 12 de março. E nesse dia a gente pode ter o retorno da 777 para a SAF do Vasco. E isso é muito preocupante. Para você que não se recorda, ano passado o Pedrinho e o Vasco entraram com uma ação contra a 777, ela vivia ali o auge do seu caos financeiro mundo afora, o Vasco cobrava ali garantias de que os aportes seriam feitos, a 777 não deu essas garantias, o Vasco entrou na justiça aí contra a 777 e através de uma liminar conseguiu o controle da SAF do Vasco, afastando a 777. Desde então, todas as ações da SAF são do presidente Pedrinho, ele tem estado à frente de tudo aí, alvo de muitas críticas, de muitas cobranças pela lentidão que age no mercado, mas esse não é o tema do assunto. O assunto é que a 777, no dia 12 de março, data que foi agendada lá pelo Tribunal de Justiça do Rio para a decisão do mérito dessa liminar, pode retomar o controle do Vasco. A 777 aí já se movimentou aí, teve alguns problemas aí com escritórios que estavam representando ela à frente do Vasco. Só para lembrar, esse assunto aí da liminar é diferente da ação de conciliação que tem lá da arbitragem, é outra história. Através dessa liminar, o Vasco pode estar à frente da SAF ou não, vai ser julgado esse mérito e a gente vai acompanhar, porque é muito preocupante. Imagina só que agora, depois de tudo que aconteceu, a 777 ainda pode retomar o controle do futebol, decidir o que vai ser dos ativos do Vasco, decidir por negociações, decidir por quem manda ou não manda embora, por quem vende ou por quem não vende. Olha a situação que o Vasco está, olha a situação que colocaram o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora o Vasco depende aí dessa situação na justiça e depois ainda tem aí uma longa batalha. Mesmo que ganhe aí o direito de permanecer à frente da SAF, o Vasco ainda tem um longo caminho para trilhar. Muitos canalhas aí dizendo que a SAF está vendida, vão vender, é o Grego, um outro aí que falou aí do dono do Liverpool, pessoas aí inventando várias histórias para atrair a tua atenção e a gente vem falar aqui de um assunto sério. O Vasco pode parar na mão das 777 novamente. E isso é grave, é preocupante. Isso aí pode significar aí até uma falência da SAF do Vasco. Você sabia disso? Você, torcedor, que fica aí preocupado. O jogador A, o jogador B, quem vem, quem não vem, com os resultados esportivos, tudo isso a gente fala aqui no canal também. Mas esse assunto aí fala do futuro do Vasco, da existência do Vasco. Porque o retorno da 777 pode significar, sim, a destruição de tudo que o Vasco tem. Então a gente vai estar atento, vamos acompanhar, vamos ver as movimentações que vão ter na justiça. O fato é, as pessoas que são responsáveis pela venda do futebol do Vasco sumiram,
desapareceram. Até hoje o seu Pedrinho não falou, ele ainda teve aí algumas vezes que ele mencionou que algumas pessoas tinham que dar explicação, mas fato é que ele, como presidente do Vasco, não botou a cara dele para dar satisfação, não disse o que aconteceu, não revelou o conteúdo desse contrato. Até hoje a gente não sabe se alguém meteu a mão dentro do Vasco para ganhar muito dinheiro. A gente não sabe se alguém ganhou comissões aí com essas negociações aí absurdas que a gente viu dentro do Vasco, de jogadores superfaturados, com jogadores com contratos absurdos. A gente não sabe o que aconteceu e o Pedrinho fica aí jogando essa batata quente na mão dos que já saíram, dos que não estão mais lá. Pedrinho, você como presidente, e o que o torcedor esperava de você é mostrar toda a sacanagem que fizeram dentro do Vasco. Era o seu papel como presidente. Só que muitas das pessoas da antiga gestão fazem parte da sua gestão. Como que a gente vai confiar e acreditar em você? É muito difícil, gente. É muito difícil a situação que essas pessoas colocaram o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco corre o sério risco aí de ter um grave problema econômico já agora, com o controle voltando para a 777, ela que já vive aí um caos econômico e financeiro, mundo afora, perdendo aí a participação em vários clubes. Ela pode simplesmente retomar esse controle e escolher um novo dono, vender, revender, se desfazer de ativos, e o Vasco sabe o que vai poder fazer? Nada. Essa é a situação que o senhor Jorge Salgado e todos aqueles que fazem parte desse cara aí que ajudou a vender o futebol do Vasco são responsáveis. E essas pessoas precisam ser lembradas e cobradas sempre. Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, essas pessoas aí, Adriano Mendes, Luiz Melo, todos esses que fizeram parte disso, e os omissos, os que viram, sabiam o que estava acontecendo e não fizeram nada, silenciaram, se retiraram do conselho, como Pedrinho, Edmundo e Felipe. Pessoas que estavam lá dentro e se omitiram, se afastaram. Tá aí o resultado. E a gente vai cobrar aqui no canal Vascaíno TV. Família, o canal Vascaíno TV é um canal de opinião, de torcedor vascaíno. E aqui a gente vai dar a nossa opinião, custe o que custar. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos repercutir aí a vitória do Vasco. 3-0 diante do União de Mato Grosso. O Vasco consegue avançar aí na Copa do Brasil. Um primeiro tempo aí onde o Vasco teve total controle da partida, mas não se traduziu em gols. Primeiro tempo aí terminando em 0-0, muitos jogadores aí abaixo da média, mas no segundo tempo tivemos algumas alterações e o Vasco conseguiu aí fazer um bom placar. Venceu por 3-0, gols de Verrete, Rayan e Hugo Moura. O Vasco consegue avançar aí e a sua classificação na Copa do Brasil. Um ponto positivo, o retorno do Rayan, dando mais mobilidade ao Vasco, já marcando aí, depois do seu retorno aí no título do Sul-Americano, Rayan aí que tem tudo para se tornar um jogador muito importante na temporada, seja dentro de campo, ou seja aí como um ativo numa eventual venda. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Vasco consegue avançar aí na Copa do Brasil e agora, no fim de semana, tem um duelo decisivo contra o Botafogo. Vasco encara o Botafogo aí pela última rodada do Campeonato Carioca, dependendo das suas forças e de talvez aí um saldo de gols para poder avançar aí para as finais do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer. Não é garantia aí do Botafogo entrar com os seus titulares. Espero que o Vasco tenha uma postura dentro de campo aí de buscar essa vitória, garantir essa classificação aí para o torcedor. Lembrando aí que a classificação também garante a vaga a Copa do Brasil da próxima temporada e é muito importante o Vasco aí conseguir essa classificação também e dar um pouco aí de alegria para nós torcedores do Vasco. Família, agradeço a todos vocês, me desculpa aí pela minha ausência da última semana, como vocês podem notar eu estou um pouquinho rouco, então estava um pouquinho difícil aí de estar falando com vocês, mas agradeço o apoio de cada um de vocês que estão aqui no canal Vascaíno TV. Sua primeira vez aqui, ainda não conhecia o canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa aí o sininho das notificações, sempre que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Deixe o seu like nesse vídeo
E agora é a sua hora. Participa com o seu comentário. O que você acha que vai acontecer no dia 12 na Justiça? A 777 pode retomar o Vasco? O que isso significaria? O Pedrinho vai continuar aí à frente da SAF do Vasco? Páginas dos próximos capítulos. Eu agradeço a participação de todos vocês. Saudações vascaínas e a gente se vê por aqui.